Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo escatológico que fala sobre o final dos tempos, sobre a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante. É um vídeo que fala sobre os aspectos da segunda vinda de Cristo. O porquê que nós cremos na segunda vinda de Cristo, né? Nessa vinda visível para a implantação do reino milenial. Quais são os aspectos dentro do posicionamento, tanto meso-tribulacionista quanto pré-tribulacionista, que dão a essa temática tão importante, essa doutrina tão importante dentro do cristianismo. Então nós vamos ver o porquê desse posicionamento, deixando bem claro aqui que o nosso posicionamento é pré-milenar e pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que o arrebatamento da igreja é uma coisa e a segunda vinda, que é a vinda visível de Cristo em glória com seus anjos e a igreja para a implantação do reino milenial, são dois eventos distintos e não a mesma coisa, como muitos amilenistas assim acreditam, tá bom? Então vamos falar e tocar um pouquinho sobre esse assunto. Quais são as observações importantes com relação à segunda vinda de Cristo? Então nós já falamos várias coisas sobre esse assunto, mas aqui trazendo de maneira bem objetiva, sucinta. Não se pode, claro, considerar de demasiada importância atribuída a essa doutrina cristã, que é a doutrina do segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Schaeffer, um dos grandes teólogos, estudiosos nessa área do Apocalipse, da escatologia, nos diz sobre a doutrina do segundo advento. Ele nos diz o seguinte: o tema geral concernente ao retorno de Cristo tem a rara distinção de ser a primeira profecia pronunciada pelo homem. Está lá em Judas 14 e 15. E a última mensagem do Cristo exaltado, bem como a última palavra da Bíblia, lá em Apocalipse 22, 20 a 21. Então, da mesma forma, o tema da segunda vinda de Cristo é singular pelo fato de ocupar grande parte do texto das Escrituras, mais do que qualquer outro tópico, e ser também um tema distinto da profecia no Antigo e no Novo Testamento. Então, na verdade, todas as outras profecias contribuem para o grande final do cenário profético completo desse acontecimento, que é chamado de a segunda vinda de Cristo. Tá? Quem falou isso foi Schaeffer. E pensando um pouquinho no que Schaeffer disse, no que diz respeito à segunda vinda, certos fatos podem ser então ressaltados. É o que nós vamos trazer aqui para vocês. Quais são esses fatos? Primeiro, que a segunda vinda de Cristo, ou segundo advento, sem dúvida nenhuma é pré-milenar. Ou seja, se nós cremos, e nós também cremos aqui, no método literal de interpretar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, conforme nós já falamos em vídeos anteriores, torna então inegável a vinda de Cristo, de forma pré-milenar, que o Senhor venha de forma pré-milenar. Ou seja, a segunda observação que nós trazemos aqui para vocês é que a segunda vinda é também, como nós já falamos, literal. Ou seja, a fim de cumprir as promessas feitas na palavra de Deus, tanto para Israel quanto para a igreja do Senhor Jesus, a respeito da sua volta, é necessário que a segunda vinda seja literal, e não metafórica, espiritualizante, simbólica ou alegórica. Então a vinda de Jesus deve ser literal, e isso requer então um retorno corporal de Cristo à terra. Você pode ver isso em Atos capítulo 1, versículo 11, é uma menção sobre isso que nós estamos falando. Terceiro característica que nós vamos trazer aqui para vocês é que a segunda vinda é inevitável. A segunda vinda é inevitável. Ou seja, o grande grupo de profecias que ainda não foram cumpridas toma a segunda vinda absolutamente então, ou torna aqui a segunda vinda como inevitável, tá bom? Ela foi prometido que ele mesmo, ou seja, Jesus mesmo virá, lá em Atos 1:11, como nós mencionamos. A Bíblia fala em João 5:28 que os mortos ouvirão a sua voz. Lá em Lucas 12:37, a Bíblia Sagrada diz que ele ministrará aos seus servos vigilantes.
Em Atos 1:11, a Bíblia Sagrada diz que ele voltará a este mundo. Também em Zacarias 14:4 fala que ao mesmo Monte das Oliveiras ele voltará de onde ele ascendeu, ou seja, da mesma maneira que Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, ele descerá também em grande glória e graça, conforme Zacarias 14:4. A Bíblia também fala em 2 Tessalonicenses 1:8 que ele virá em chama de fogo. Também em Mateus 24:30, a Bíblia Sagrada diz que nas nuvens do céu, com grande poder e glória, ele retornará. Também tem essa menção em 1 Pedro 1:7. Também tem uma outra menção muito importante lá no livro de Jó, no Antigo Testamento, 19:25. A Bíblia diz que ele se levantará sobre a terra. Aqui uma menção messiânica também. Lá em 1 Tessalonicenses 3:13, a Bíblia Sagrada diz que seus santos, ou seja, a igreja, o seu povo, virão com ele em glória. Também está lá em Judas 14. Em Apocalipse 1:7, a Bíblia Sagrada menciona que todo olho o verá. Ou seja, verá quem? A Cristo retornando em glória no segundo advento. A Bíblia também fala em 2 Tessalonicenses 2:8 que ele, ou seja, Jesus, destruirá o anticristo com a sua palavra poderosa. Ele também, Cristo aqui, se assentará no seu trono, conforme diz Mateus 25:31 e Apocalipse 5:13. Todas as nações serão reunidas perante ele para serem julgados, e esse fato é relatado em Mateus 25:32. Ele também terá o trono de Davi, para que se cumpra a aliança davídica. Está lá em Isaías 9:6 e 7. E Lucas também 1:32 e Ezequiel 21:25 menciona isso. Ou seja, esse trono, o trono de Davi, será obviamente sobre a terra, conforme relata Jeremias 23:5. Ele terá também um reino sempre eterno, conforme Daniel 7:13 e 14. E reinará sobre todos os seus santos, conforme Daniel 7:18 a 27. E Apocalipse 5:10 também. A Bíblia diz que todos os reis e nações o servirão. Está lá no Salmo 72:11. Os reinos desse mundo também se tornarão o seu reino, diz a palavra de Deus. Em Zacarias 9:10. Apocalipse 11:15 diz que a ele correrão todos os povos da terra. Gênesis 49:10 também tem essa profecia messiânica. A Bíblia diz em Isaías 45:23 que todo joelho se dobrará diante dele. Está lá em Isaías 45:23. A Bíblia Sagrada também diz que as nações subirão para adorar o rei. Está lá em Zacarias 14:16 e Salmo 86, versículo 9. A Bíblia Sagrada também diz que ele edificará Sião, ou seja, reconstruirá Sião. Olha que coisa tremenda. Está lá no Salmo 102:16. A Bíblia Sagrada também diz que o seu trono será em Jerusalém, a partir de Jerusalém, na cidade de Davi. Está lá em Jeremias 3:17 e Isaías 33:20. A Bíblia também diz que os apóstolos se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, conforme relata o Evangelho de Mateus 19:28 e Lucas 22:28 a 30. A Bíblia Sagrada também diz que ele, Jesus Cristo, governará todas as nações. Está lá no Salmo 2, versículo 8 e 9. E Apocalipse 2:27 também. A Bíblia Sagrada menciona que ele, Jesus de Nazaré, reinará em juízo e justiça, conforme o Salmo 9, versículo 7 menciona isso. A Bíblia Sagrada também fala que o templo em Jerusalém será reconstruído. Está lá em Ezequiel 40 a 48, do capítulo 40 ao capítulo 48. Tem essa menção profética da reconstrução, do templo de Deus, do templo, do santuário de Deus. Também a Bíblia diz que a glória do Senhor entrará nesse templo, conforme Ezequiel 43, 2 a 5. A Bíblia também fala que a glória do Senhor será revelada, lá em Isaías 40, versículo 5. A Bíblia Sagrada também menciona que o deserto se transformará em pomar, lá em Isaías 32, 15. É claro que a gente sabe que em parte isso já está acontecendo, pelo povo judeu, lá na terra da Palestina. O judeu, como ele é muito inteligente, tem alta tecnologia, as mentes mais brilhantes da terra, através dos kibbutz, que a gente sabe,
eles já estão em parte transformando o deserto, né, em pomar, através dos kibbutz lá, mas vai ser uma dimensão plena de toda a terra, que hoje é deserta, na sua grande maioria, vai se transformar num grande pomar, conforme Isaías 32:15. A Bíblia Sagrada também fala que o deserto florescerá como a rosa, lá em Isaías 35:1 e 2. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 11:10 que a glória, ou seja, a glória lhe será morada. A própria glória de Deus vai revestir toda a terra, né, do Senhor Jesus Cristo. E todo o plano de aliança com Israel, que ainda não se cumpriu, torna obrigatório, gente, preste atenção, a segunda vinda do Messias a essa terra. Ou seja, só para nós recapitularmos, a igreja será arrebatada, levada aos céus durante 7 anos proféticos. Na terra, dentro desses 7 anos, vai estar acontecendo o princípio de dores, 3 anos e meio, e a grande tribulação, num período total chamado a 70ª semana de Daniel, ou a semana 70, ou a tribulação ou período tribulacional, que é a mesma coisa. No céu, nesses 7 anos, vai ter o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Ao final desses 7 anos, Cristo com a sua igreja, que é a sua noiva adornada, né, já recompensada com seus galardões, com adoração, com essa grande festa no céu, descerá em glória no segundo advento de Cristo, a volta visível de Jesus, vencerá o anticristo com seus exércitos que virão contra ele a partir da terra ali de Israel e serão derrotados de maneira poderosa através do Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo irá derrotá-los e lançar a besta, o falso profeta, e vai prender Satanás por 1000 anos e implantar o reino milenial sobre a terra, ok? Então é muito importante a gente entender, é necessário o cumprimento, o princípio do cumprimento literal, para que esse retorno de Cristo seja essencial, pessoal, e as alianças de Deus, que são eternas com o povo de Israel, se concretizem sobre a terra nesse período chamado milênio ou reino milenial, ok? Outro quarto destaque que nós trazemos aqui é que a segunda vinda de Cristo será visível, ou seja, várias referências bíblicas reforçam o fato de que a segunda vinda de Jesus será uma manifestação do Filho de Deus a essa terra. Está lá em Atos 1:11, Apocalipse 1:7, Mateus 24:30 menciona isso. Então, assim como o Filho foi publicamente repudiado e rejeitado quando ele veio a primeira vez, se fez homem, habitou entre nós, né? Lá Filipenses 2:5, ele será publicamente apresentado por Deus nessa segunda vinda gloriosa para a implantação desse reino milenial. Então essa vinda, a segunda vinda de Cristo, estará associada à visível manifestação da glória do Pai no Filho, conforme Mateus 16:27 e Mateus 25:31. Pois no término desse juízo e na manifestação da soberania, Deus será glorificado, conforme nos afirma Apocalipse 14:7, Apocalipse 18, versículo 1 e Apocalipse 19, também versículo 1. Outro destaque muito importante que nós trazemos aqui para você, caro estudioso da escatologia, são as exortações práticas decorrentes da segunda vinda. Ou seja, as escrituras fazem amplo uso da doutrina da segunda vinda de Cristo como um princípio exortativo a todas as pessoas. Ela é usada como, por exemplo, uma exortação à vigilância. Está lá em Mateus 24, 42 a 44. Marcos 12, 32 e 37. Apocalipse 16, 15. Também é uma exortação à sobriedade. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 6. 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 4, 7. 1 Pedro 5, 8. Fala sobre sermos sóbrios e vigilantes para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. A Bíblia também nos exorta ao arrependimento. Lá em Atos 3, 19 e 21 e Apocalipse 3, 3 também menciona isso. Somos exortados também à fidelidade para com Deus. Lá em Mateus 25, 19 e 21 e Lucas 12, 42 a 44. Também a Bíblia Sagrada nos afirma que nós não podemos nos envergonharmos de Cristo. Lá em Marcos 8, 38.
A Bíblia também nos exorta contra o mundanismo, para que possamos subir, no arrebatamento e voltarmos com Ele no segundo advento. Temos que lutar contra o mundanismo na igreja, nas nossas vidas, nas nossas casas, conforme Mateus 16, 26 a 27. Também uma exortação, queridos, à moderação, à vida equilibrada, moderada, lá em Filipenses 4, 5. É uma exortação também à paciência, como filhos de Deus, lá em Hebreus 10, 36 e 37, Tiago 5, 7 e 8. Também uma exortação da parte de Deus, a doutrina da segunda vinda, a mortificação da carne, a crucificação da nossa carne diariamente, debaixo do governo, do domínio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, mortificarmos a carne diariamente, conforme Colossenses 3, de 3 a 5. Também uma exortação a uma vida sincera para com Deus, conforme Filipenses 1, 9 e 1, 10. Também uma exortação, amados, à santificação prática, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23. Também um chamado, uma exortação à doutrina da segunda vinda, a uma fé ministerial pujante, ungida no Senhor, conforme 2 Timóteo 4, 1 e 2. Também uma exortação para mim e para você, a obediência a todas as ordens e mandamentos que recebemos dos apóstolos, conforme 1 Timóteo 6, 13 e 14. Também um chamado para mim e para você, a diligência e pureza pastoral, conforme 1 Pedro 5, de 2 a 4. Também uma exortação à pureza, que vivamos uma vida pura, honesta diante de Deus, conforme 1 João 3, de 2 a 3. Também um chamado de Deus, uma exortação da parte de Deus, a permanecermos, perseverarmos em Cristo, conforme 1 João 2,28, e também a resistirmos às tentações, é o que nos ensina a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Ou seja, diante das provações, das tentações, sejam mais severas que sejam, nós permanecemos inabaláveis mediante a nossa fé. É o que diz 1 Pedro 1,7. Também a Bíblia Sagrada, essa doutrina da segunda vinda, nos leva a suportarmos a perseguição em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Pedro 4,13, nos leva à santidade e à piedade diante de Deus, conforme 2 Pedro 3,11, nos leva ao amor fraternal, conforme 1 Tessalonicenses 3,12, nos leva a conservarmos em mente nossa cidadania celestial, esse trecho lindo de Filipenses 3, de 20 a 21, também nos leva a uma exortação a amarmos a segunda vinda de Cristo, com galardões para aqueles que amarem, desejarem, ansiarem a segunda vinda de Cristo, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Também aguardarmos a Ele, o retorno dEle, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja também, em Hebreus 9, 27 a 28. A confiarmos também que Cristo terminará a sua obra, a boa obra que o Senhor começou na sua vida, na minha vida, Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, é o que fala Filipenses 1,6. Também a Bíblia Sagrada nos leva, com a doutrina da segunda vinda, a mantermos a nossa esperança firme, forte no Senhor, até o final das nossas vidas, conforme Apocalipse 2,25 e Apocalipse 3,11, onde a Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim, esses serão salvos. Também essa doutrina da segunda vinda, ela nos exorta a renegarmos a impiedade, o pecado, a sujeira, as paixões mundanas e a vivermos piedosamente, honestamente, consagradamente, diante do Senhor, conforme Tito 2, 11 a 13. Também nos exorta a doutrina da segunda vinda, a estarmos alertas por causa da natureza repentina da sua volta, que Ele pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, conforme Lucas 17, 24 a 30. Também nos leva a não julgarmos nada antes do tempo, conforme 1 Coríntios 4, 5, onde Deus trará à luz aquilo que estava oculto no coração humano, conforme 1 Coríntios 4, 5. Também uma exortação à esperança das nossas recompensas, dos nossos galardões, Hebreus 11, 6, Mateus 19, 27, 28. Também a doutrina da segunda vinda garante aos discípulos de Jesus um período de grande gozo e alegria nos céus,
conforme 2 Coríntios 1,14, Filipenses 2,16, 1 Tessalonicenses 2,19. Também a doutrina da segunda vinda conforta os apóstolos na partida de Cristo, consola eles mediante o relato de Jesus lá naquele lindo capítulo 14 do Evangelho de João, né? Quando Jesus diz, olha, que ele estava indo, mas da maneira como ele estava indo, eu vou lhes preparar uma morada, para que aonde eu estiver, vocês também estejam também. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas estou indo para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Tá bom? É lindo esse trecho de João 14, Atos 1:11 também fala isso. Também uma exortação à doutrina da segunda vinda. É o principal acontecimento aguardado pelo crente, conforme 1 Tessalonicenses 1:9-10. Também uma grande coroação de graça e uma segurança de estarmos irrepreensíveis no dia do Senhor, conforme 1 Coríntios 1, de 4-8. Também será a hora de acertar contas com os servos, conforme a parábola do servo fiel, em Mateus 25:19. Também será a hora de juízo para os gentios que permanecerem vivos, né, durante o período tribulacional, conforme Mateus 25, 31-46. Também será a hora de cumprir o plano de juízo, da ressurreição, dos santos, conforme 1 Coríntios 15, 23. Também será a hora da manifestação dos santos, conforme 2 Coríntios 5, 10, Colossenses 3, 4. Também é uma exortação para mim e para você, a doutrina da segunda vinda de Cristo, como uma grande fonte de consolação, conforme 1 Tessalonicenses 4, 14-18. Esse trecho eu gosto muito de ler, esse trecho de 1 Tessalonicenses 4, 14-18, principalmente quando a gente vai fazer um funeral de um crente, né? Porque aquilo consola realmente o nosso coração e nos faz nos alegrar nesse Deus maravilhoso. E também está associado à tribulação e ao julgamento dos incrédulos, conforme 2 Tessalonicenses 1, de 7-9, e é proclamado também na mesa do Senhor, quando você está ceando, conforme 1 Coríntios 11, 26. Então tem um monte de exortações na Bíblia Sagrada que nos levam a valorizar e dar crédito, sim, a essa realidade, essa verdade bíblica, que é a segunda vinda de Cristo. Por todos esses fatores mencionados, com citações bíblicas que nós deixamos para vocês, é um fato que Jesus Cristo voltará, que o segundo advento de Cristo é um fato, é uma realidade bíblica, para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso, siga os nossos canais, dê um clique também aqui no nosso link, põe em ordem a tua casa, te santifique, te consagra ao Senhor. Jesus